Olá, sejam bem-vindos à President Language no programa Carreiras e Negócios de Sucesso. E hoje nós estamos recebendo uma presença super especial e internacional, diretamente da Colômbia para a Itália, da Itália para o Brasil e do Brasil para o mundo. Uhul! Ruana Arango, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada a você, obrigada Lu, obrigada Theon por este espaço e essa oportunidade. Não, é muito bom ter você de volta, Dia. Nossa, que saudade que a Que gente estava de legal. você. Dia, então, para começar esse bate-papo internacional, porque, gente, a pessoa é internacional, vamos combinar? Exatamente. Conta pra gente um pouquinho como é que foi sua saída de Colômbia para Itália, essa questão de dupla titulação, como é que é? Conta aí pra gente. Bom, então, primeiro eu estudei na Colômbia, estudei engenharia mecânica, Uau! na universidade pública, E- aí na Universidade de Antioquia, Universidade de Antioquia, Aham. em Medellín. É Em Medellín. Medellín. Sim. Aí eles têm um convênio com uma universidade da Itália, no Politécnico da Itália. Aham. Eu tive a oportunidade de participar nessa vacante que tinha para ir estudar. E um dos requisitos, por exemplo, era ter estudado italiano. Aí eu estava estudando italiano, aí eu tive a oportunidade, aí fui estudar na Itália. Fiz engenharia automotriz ou automobilística e, bom, tem essa dupla titulação. Então, aí para começar a nossa conversa, gente, a pessoa é engenheira mecânica, automobilística, já fala 2 idiomas aí para começo de conversa. E aí, made in Colômbia e em Itália, veio parar em Brasília. Conta aí, Sim. como foi? Bom, então, na Itália eu fiz o estágio na Denso, Sistemas Térmicos, na Itália. E eu fiz o estágio em uma área que era de simulação e teste. Aí na Denso Brasil, porque também tem Denso Brasil, então eles tinham um projeto de instalação de uma câmara climática aqui no Brasil. Uau. Bom, em Betim, realmente, porque Uhum. em outras Densos já tinha, mas em Betim. Aí eles falaram para mim se eu queria continuar, vamos lá, com a Denso, porém com a Denso Brasil, para aplicar esses conhecimentos que eu tinha adquirido lá na Itália. Que legal, para implementar o que você trouxe de conhecimento para o Brasil, na unidade de Betim, né? É isso mesmo. Legal. Então, era mais de continuar com os processos, porque era um processo novo aqui no Brasil, era uma requisição dos clientes ter uma parte de simulação, de ser mais independentes, de ter mais confiabilidade nos produtos, nos resultados. Então, eles estavam nessa fase de desenvolvimento e era a aplicação do que tinha na Itália aqui no Brasil. Nossa, show demais. E aí começa a nossa história, entendeu? E aí eu até iria perguntar para a Ruana, assim, qual foi o principal desafio que ela teve ao chegar ao Brasil numa nova língua, né? Apesar que todos falam que o espanhol é parecido com o português, mas aqui não é bem assim não, né? Bom, na Itália realmente trabalhava com alguns brasileiros enquanto estudava, mas eu já percebi que não era bem a mesma coisa, né? Acho que o primeiro desafio realmente foi a língua, porque eu não falava português, eu não tinha estudado português, só o contato que eu tinha com o pessoal na Itália, com o pessoal que eu trabalhei, mas eu não conhecia a língua, então era o primeiro desafio. Principalmente porque eu não falava inglês também, não. Inglês Então, veio na sequência, inglês né? veio na Sim. sequência. Então, era Legal. assim, ou espanhol ou italiano. Aí,
esse foi o maior desafio quando eu cheguei, realmente. E como é que a Lu entrou na sua vida aí? Essa história É. é melhor que a Lu conta pra gente. Como é que foi que abordaram ela para falar? Lu, como é que foi essa história? Conta aí pra gente. Eu tenho uma colombiana perdida aqui, o RH. Tem uma colombiana perdida aqui que precisa de português para estrangeiro. Então, quando a gente fala President Language é para internacionalizar, a gente sempre pensa no inglês. Mas a gente faz esse trabalho reverso também, com Exatamente. profissionais que vêm para o Brasil. E aí, quando a gente abriu o livro de português, né? Dar-lhe-ei um assento. Eu falei, não, Juana, esquece. Senta aqui, tá tudo certo, proceda você. E aí eu ensinei para Juana mineirês, Aí gente. foi o mineirês. Ah, Realmente. legal. Oncotô, proncovô. Oncovô. Mas foi muito gostoso porque a gente começou com o português e aí depois eu trouxe ela para o meu lado, que era o inglês, e aí foi, né, Juana? Sim, realmente foi bem legal, porque assim, a Lu conhecia a Denso, Uhum. conhecia as necessidades que eu teria para poder eu integrar-me na Denso realmente no meu trabalho. Uhum. Aí ela foi direto. Vamos trabalhar realmente o que você precisa para se comunicar no seu trabalho, bem direcionado, assim, Uhum. bem focado. E também quando a gente mudou para o inglês foi do mesmo jeito, ou seja, Uhum. bem business. Tudo muito bem focado para sua área de atuação Para a minha lá na área de Denso, né? atuação. Legal. Isso aí. Então eu fui estudar o Edvaco. E aí, não, e é muito legal, porque a gente se tornou amigas, né? Juana morou na minha casa, eu tive o privilégio de ter Juana na minha casa. Então, assim, Juana, fala um pouquinho, não só dessa questão da cultura de negócios, mas de ter o convívio e conhecer a questão da cultura do mineirês, do pão de queijo e tal, vivendo numa casa, né, mesmo. Como é que foi isso? Acho que foi bem legal porque eu consegui me integrar realmente. Ou seja, eu me senti em casa. Então, eu tinha realmente uma casa, então era mais fácil para mim se eu tivesse algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa, ter um apoio aí, né? Então, eu fui privilegiada, E a Lu falou para você, mi realmente. casa, su Mi casa. casa, su casa, nuestra casa. Muito nossa casa, isso. Sim, realmente foi bem Muito legal. legal. E também conhecer a cultura. Ter a oportunidade de viver na Itália e viver no Brasil, para mim, assim, abriu muito o meu caminho, minhas perspectivas. Que legal. As duas culturas, eu acho que elas foram bem abertas para receber pessoal do estrangeiro. Uhum. Na Itália era uma região no Politécnico, realmente, que é aberto a vários países para o Uhum. pessoal ir estudar lá. Então, assim, foi bem legal também ter esse apoio, saber que você vai e que você vai ser aceito, né? Vai ser muito bem recebido, Vai né? ser recebido, eles vão estar dispostos a trocar conhecimento, a cultura e tudo isso. E no Brasil a mesma coisa. No Brasil eu só troquei de endereço. Eu sempre falo assim, eu Aqui só também da mesma forma, né? mudei de endereço. Mas é um pessoal bem acolhente. Uhum. Acolhente? É correto? Acolhedor, né? Acolhedor, Aham. bem acolhedor. Dá para você falar tranquilo. Uhum. É uma cultura bem parecida. Então, eu me senti bem confortável, realmente. Que legal. E aí começou a sua vida literalmente aqui no Brasil, né? A minha vida, sim, vamos falar assim, na parte laboral, Sim, sim. realmente Sim, de foi aqui no trabalho. O trabalho Brasil, foi o aqui. trabalho Aham. foi aqui no Brasil. Eu trabalhei aqui 5 anos e meio. Aí eu voltei para a Colômbia em 2017. E 7 anos depois, E tô aí a aqui de gente novo. chorou. E aí a gente chorou horrores, não foi? Foi. Quando partiu para Colômbia. Né? Eu estou ainda esperando vocês lá, né? Não, Ah, a gente tá vai, vendo? a gente vai, Juana, calma, calma. A gente vai. Mas, Juana, então, assim, você pode dizer que
o que foi mais marcante para você foi essa questão de pensar diferente, né? E isso não só na Itália, mas assim, o convívio aqui, e aí a questão de trabalhar o português para o seu trabalho, trabalhar o inglês para as suas necessidades de trabalho, te deram uma nova perspectiva. É isso aí. Eu acho que quando você consegue sair do seu país, ele dá uma oportunidade para você abrir o horizonte. Ou seja, você já tem outros tipos de cultura, como é que é a cultura do trabalho também, das famílias, dos amigos. Então, ela dá para você uma base diferente, ela abre Uhum. o horizonte. É uma oportunidade bem legal para quem quiser sair, vai em frente. Tá vendo, gente? Então, ir para fora é uma oportunidade muito bacana, né? Rona teve essa experiência, mas também aproveitar essa oportunidade, porque muitas vezes profissionais vêm para o Brasil. E aí, eu tenho vergonha de falar, eu tenho medo de falar. Não, senta, almoça. 6 meses com essa figura do ladinho e vai bater o papo na hora do almoço, né? A saída te traz uma perspectiva diferente. Isso é muito legal, né? E acho que isso é bem legal o que você está falando. Ou seja, não é só a pessoa chega, então, beleza, vou acolher ele. Mas o que que eu posso aprender também dessa nova cultura que está Hum. chegando ao Esse meu lado? intercâmbio é muito legal, muito interessante, Essa né? Essa troca. troca Essa de troca. conhecimento, de cultura, o que que vocês acham, o que que você pensa, como é que vocês fazem para eu aprender, a gente faz desse jeito, porque a gente não poderia fazer de outro jeito. Uhum. Então, esse intercâmbio realmente é bem, bem importante. Sim. E a questão da língua, né? A Ruana, geralmente a gente fala na present language, as pessoas associam a PL a inglês, mas não. É a questão de você ter acesso à comunicação. Como se comunicar, como você interagir com as outras culturas de negócio, o que que você pode aprender, o que que você pode trazer de ganho, né? E isso é muito legal. E também essa visão macro, né? A visão mesmo que a gente fala 360 desse todo, né? Da sua carreira, não só o inglês, mas a internacionalização, mas de como funciona isso na outra cultura, quais são os acessos, os protocolos, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer para ter sucesso ali na minha operação. Então, vai muito além da língua, né? Então, isso é muito Sim. rico, né? Muito interessante. E não só o aspecto profissional, mas sobretudo o pessoal. Então é muito interessante você vivenciar essa nova cultura e aprender alguns aspectos ali da vida pessoal, como é que é o dia a dia. Isso é muito legal, né? E acho assim, não é só, como vocês falam, não é só o inglês. O inglês é uma parte bem importante, porque se você fala inglês, é muito mais fácil onde você estiver. Sim. Mas não precisa pensar só, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, mas Ah. conhecer outras culturas. Acho que nesse momento toda a parte Latinoamérica Uhum. está com projetos bem legais. Então dá para ir e conhecer também na parte de Latinoamérica. Por exemplo, quando me falaram, vai para o Brasil de novo, falei, opa, que Ó, legal! minha chance, minha Minha oportunidade. chance, minha oportunidade de voltar, porque Que legal. realmente é uma oportunidade Uhum. de continuar conhecendo, de Uhum. afiançar relações. Uhum. É uma oportunidade bem legal. Então, assim, quem puder, só lá em cima, mas nem a Europa, também Latinoamérica, estamos falando do Chile, da Argentina, da Colômbia, de todos, né? Sim. Então é Sim. bem enriquecedor essa troca de cultura Porque a gente fala na questão global, global, né? né? A tecnologia trouxe essas possibilidades, né? Uhum. Da gente fazer parte de projetos internacionais, com outras culturas. E é muito legal, gente, porque hoje a gente tem uma colombiana, um brasileiro, um alemão, um francês e um japonês Exatamente. sentados à mesa. Trabalhando em um O projeto, inglês verdade. ali é a base e tudo certo, porque ninguém é um nativão. Uhum. E fazer as coisas acontecerem
globalmente, juntos. Isso é muito bacana, com as perspectivas, os desafios de cada um, mas juntos buscando soluções, trazendo soluções. Isso é muito gostoso, né, Juana? Sim, e dá oportunidade para afiançar a língua também. Quando Ah, você com vai certeza, aí para cair de cabeça, né? cai a cabeça. Esse é um outro ponto, né? A gente estava conversando um pouquinho antes do podcast, gente, a respeito da questão da aprendizagem da língua. Juana teve a experiência de aprender as línguas nos países, né? E aprendeu o inglês num país que não fala inglês. Exatamente. E aí, como é que foi a diferença de aprendizagem, Juana? Bom, é bem diferente. Porque, assim, por exemplo, o italiano, eu comecei a estudar o italiano na faculdade. Aí esse foi um dos ganchos que eu tive para Uhum. conseguir essa vaga no intercâmbio, né? Então, acho que é bem importante você começar, mas quando você for lá no lugar, já tem uma base Uhum. e aí vai muito rápido. Então, as minhas aulas eram todas em italiano, eu escolhi italiano, então foi bem legal, bem fácil. É muito mais fácil Que legal. Então, na no Brasil. faculdade, você, na Colômbia, você já estudava italiano, exatamente se preparando para esse momento, para vivenciar esse período na Itália, Que né? nem sabia que ia acontecer. Ou É. seja, eu estudei porque eu gostava e falei, um dia eu vou na Itália, um dia eu vou lá. Aí, finalizando, Uhum. surgiu essa oportunidade e Que legal. vamos falar assim, esse ter estudado italiano antes me ajudou bastante. É o que o É. Telmo sempre fala, gente, as melhores oportunidades aparecem para quem tem melhor preparado. Para quem está altamente preparado, isso é verdade, né? E é por isso também que na Present Language, a nossa metodologia, nós gostamos de trazer um pedacinho do mundo para dentro do Brasil. O que, que é isso? O nosso intercâmbio reverso. Porque a gente sabe que, dependendo do país onde você esteja, fazendo um intercâmbio não é tarefa fácil, porque é muito dispendioso, não é barato. Então, ou seja, você tem que se planejar muito, juntar muita grana para você conseguir ir para um país, né? O Canadá, para os Estados Unidos ou outro país. E aí você tem que ter uma reserva financeira muito legal para isso, né? E a grande realidade dos brasileiros, sobretudo aqui, a gente sabe que isso é muito complicado. Então a gente resolveu trazer um pedacinho do mundo para cá. Então a gente tem acordos com universidades internacionais e a gente sempre traz professores da língua, de carreira, da escola de negócios, e aí faz com que os alunos daqui, de forma democrática, ou seja, tendo um custo muito mais acessível para todos os alunos da universidade, vivenciar essa experiência com um professor nativo. Em uma imersão, que a gente estava falando antes, né? A imersão ela é tão importante. Então, se a gente dá a oportunidade para o aluno, sobretudo na universidade, para ele vivenciar esse momento com o nativo, isso é muito legal. E aí ele já tem essa preparação, fala assim, opa, hoje eu não posso vivenciar de repente um intercâmbio fora, Sim. mas só com esse projeto que a Present Language disponibilizou, eu já entendo como é que é um pedacinho, uma amostra, né? Um pedacinho do que seria eu estar lá fora. E aí o cara se planeja, ele trabalha, melhora a sua condição financeira, até a oportunidade de ele ter condição de ir. Só que ele já vai preparado. Porque ele estudou a língua e ele já conhece um pouco da cultura, porque ele já teve esse pedacinho, essa amostra. Então isso é muito legal. Tô lembrando que a Juana participou do nosso primeiro intercâmbio reverso com a Ah, Universidade do Canadá de verdade! NP, Lembro, sim, que a gente sim, trabalhou sim. apresentações de Exatamente, negócios. exatamente. É bem legal e o que vocês falam, aproveitar, gente. Quando tem essas Aproveitar. oportunidades. Eu escuto muito pessoal aqui, amigo meu, que fala, nossa, eu tive você 5 anos aqui, eu não aproveitei para ter aprendido espanhol, conseguir falar. Mas é assim, a gente não sabe, a gente não aproveita. Aí depois, quando já não está, aí a gente percebe, Passa nossa, rápido, né? eu tive a oportunidade, não fiz, então aproveita esses É. momentos, porque é bem importante. Eu acho que, por exemplo, isso de fazer um curso, ainda se for aqui no Brasil, mas com um professor
Nativo, né? nativo, ajuda muito. Porque, assim, quando eu comecei a estudar tanto o italiano quanto o português, eu acho que estudar realmente um curso me ajudou bastante no desenvolvimento da língua. Uhum. É estruturação, é a É na base. estruturação. Porque depois é experimentação, Sim. né? Às vezes as pessoas me procuram e falam, Lu, eu tô indo para fora para aprender do zero. É muita informação ao mesmo tempo. É muito mais legal você ir para fora, para você experimentar a língua, curtir a língua, entender as questões culturais, vivenciar as questões culturais, do que você fazer toda essa aprendizagem lá. Então, se prepara que vai. É outra coisa, né? E naquela experiência, estou lembrando aqui, agora recapitulando, a chefe do departamento de línguas da Universidade de Dalhousie, né, do Canadá, ela é que veio para o Brasil, ela é que ministrou o treinamento para os nossos alunos, e eu estou lembrando de uma passagem em que os alunos, a gente percebia o quanto os alunos estavam completamente engajados, vivendo aquela experiência já com ela, sendo nativa, e o contrário também aconteceu. A Jennifer conversou com a Lu e falou assim: puxa, como que os seus alunos são assim muito engajados, né, com você no seu treinamento e eles repassam esse engajamento aqui com essa experiência internacional. Então ela ficou admirada de ver o alto grau de interesse dos alunos em querer aprender, em se expor na língua e participar. Então foi uma experiência riquíssima. Quem tiver a oportunidade de participar do intercâmbio reverso, você não pode perder essa oportunidade. A gente vai ter o próximo em outubro. É uma experiência incrível. Nossa, não vou estar aqui, mas Ah, não, vai estar agora. A gente vai acabar. Ai, uma excelente desculpa. Pra ficar. Não, a gente pode levar o intercâmbio reverso para Colômbia. Pode. Por que Claro, não? por que não? Sim. Agora é toda oportunidade, gente. É isso. Não, e eu tô me lembrando aqui, gente, como que é importante essa questão da comunicação, né? Quando a Juana chegou, eu não falava espanhol, eu falava inglês e português. A Juana falava italiano e espanhol. Espanhol. Foi uma Então, maravilha. a comunicação aí, eu lembro que a primeira conversa, de onde você é? Medellín. Aí você Ai, fez assim, né? O quê? Eu falei, então, Medellín. Medellín, procurei, né? Não achei. Aí um dia ela escreveu para mim, I'm from Medellín. Medellín. Eu falei, gente. Eu sempre ouvi Medellín. Ah, agora entendi. Ah, Medellín. Medellín, got it. Então é muito legal, mas a gente se comunicava. E não ter vergonha mesmo. Exatamente. Não. Se expor, é. Juana, vamos sair de pronto. Ah, essa Beleza. foi legal. Juana, O vamos? que é de pronto, né? Juana, vamos? Não, de pronto. Não. Aí eu falei, então, peraí. Ah, talvez, claro. Então você não vai. Beleza. Tô indo então. Beijo. Que legal, tá vendo? Sim, só? não, tem um monte de histórias desse tipo, mas assim, você não pode ficar sem querer falar, porque vai. Não, vai. E aí é bom que você aprende. Só vai. Tá Que certo. aprende. Só vai. Existe uma palavrinha mágica. Sorry, desculpe. Então, não entendi. Pode repetir? Pode repetir? Pois não. Pois não, É o pois não, também foi legal. Olha, já foi Como embora. é que foi o pois não pra você? Não, pois não, eu entendia que não podia, né? Que não podia nesse momento. Aí eu, tá bom, sem Ah, problema. tá, muito obrigado. Aí Foi saí. saindo. Ô, Lu, mas pô, aqui não tem tempo, não. Sempre que eu vou pedir uma coisa, pois não. Ai, meu Deus. Não, e o outro ficava bugado pra você ir embora, né? Tipo assim, ué, mas ela não queria alguma coisa. Deve ter pensado, nossa, que menina doida, né? Sim, mas é muito legal, é muito legal. Eu lembro também a primeira vez que eu fui no Subway e eles falaram pra mim se eu queria uma sacola para o sanduíche. Aí eu não sabia o que era sacola, eu falei, não, eu peguei o sanduíche na mão e
Ah, Então, essa assim, menina tá com fome mesmo. Oh, é meu muito Deus. engraçado, mas você tem que ir, você Mas tem isso que é se muito legal expor. vivenciar tudo isso, Ah, é né? muito legal, Poxa. muito É legal, faz história para parte. contar, é memória para lembrar, é É. muito É gostoso. muito. E você percebe que o pessoal está aberto, ou seja, tranquilo. Você errou, tudo bem, Mas, repete. ok, Vamos ver aprendizado. o que, que você precisa, o que você quer, o que, que você né, está tentando falar, não tem problema nenhum. Então, aí, isso dá confiança para você Aham. continuar. Então, Sim. você tem que vencer esse medo de errar. A gente vai errar mesmo. Eu ainda falo portunhol, algumas coisas. Eu tenho que Normal. escolher uma língua, vamos É, focar. Lá em casa também tem dias que eu tenho uma palavra que vem na minha cabeça em português. Eu não lembro como é que é espanhol. Eu falo, nossa senhora, como é que é? Como é que é? Mas que- faz parte, é bem é. legal, é bem interessante. E essa questão da trava, né? É assim, ela vem pelo medo mesmo, né? Bem pelo Quando menos. você tem medo de se expor, realmente você fica travado. Sim. Então, qual que é o segredo da comunicação? É o que a gente sempre fala aqui também, né? A questão do inglês. Vamos pegar a língua inglesa. Fala assim, eu não falo como Obama, mas você não precisa falar como Obama. Você tem que falar de uma forma em que a outra pessoa vai te entender. Isso é ser fluente, né? Mas brasileiros, sobretudo, tem essa cobrança muito forte da perfeição de falar o idioma, de falar a nova língua. E aí eles acabam travando por esse medo. Assim, eu não falo tão bem, mas qual que é o seu parâmetro de comparação? É o Obama? Então, I'm so sorry. E é uma questão interessante, porque um tempo atrás, quando se lidava com o estrangeiro, e principalmente o nativo, realmente havia uma impaciência, tipo, né? Só que globalizou. Hoje, o número de Exatamente. pessoas que não são nativas, que falam as línguas, é muito maior do que o povo nativo. Então, teve que ter uma paciência, digamos assim, uma espera, porque o que você tem a me dizer é um negócio interessante, é uma perspectiva, é uma parceria. Eu tenho interesse no que você tem a dizer. Então, eu vou ter também paciência para esperar e organizar aí o entendimento. Então, não precisa ser totalmente correto para você se comunicar, né? Agora, Lu, tirando um pouquinho do aspecto da língua, falar de uma coisa que é extremamente essencial, que a gente sempre fala aqui nos podcasts, que é o networking, né? Como que foi para você ampliar bastante as suas conexões aí, Itália, Brasil? Como é que foi esse momento para você de expandir também o networking? Claro, a partir da língua você foi para um outro país e aí você teve essa oportunidade de explorar bem o networking. Sim, mas, bom, falando em networking, então Aham. eu fiz o estágio, aí eu vim para o Brasil. O pessoal aqui do Brasil conhecia uma empresa similar na Colômbia. Aí eles me indicaram na Aí, que Colômbia o legal, tá vendo? pessoal, né? Então, Uhum. o relacionamento, né? Entre os países e entre os boas. Os boss. Então, eu cheguei na Colômbia e comecei a trabalhar com essa empresa na Colômbia. Aí, bom, eu estive pensando em um redirecionamento Da da minha carreira. carreira. Ah, que Aí eu legal. pensei na parte da consultoria e Que legal. essa experiência de ter vivido na Itália, no Brasil, conhecer toda essa parte, eu consegui entrar em uma empresa que se chama IDOM, é uma empresa consultora, Uhum, é uma empresa espanhola, mas tem uma sede na Colômbia. uhum. E aí eu comecei com a parte da consultoria. Que legal. E agora estou trabalhando num projeto de cooperação internacional entre o governo da Colômbia e o governo da Alemanha. O projeto se chama ProUSAR. E a IDOM é um responsável por um dos outputs desse projeto, que é gerar capacidades nas empresas da Colômbia para o uso sustentável dos materiais. Uau, essa Sim, ou pessoa Que já seja, nasceu legal. global, toda... gente. Vamos É, combinar. Essa pessoa nasceu global. através da economia circular, através, né? então, é toda a economia circular e Que legal. sustentabilidade como uma troca de conhecimento. Então, Uhum. eh, uma das atividades que tem para atingir o output é
um intercâmbio de conhecimento com o Brasil, seja com vários países, mas um dos países é com o Brasil. E por eu ter a língua, por ter a experiência, a minha formação e tudo, aí eles falaram para mim, vai para o Brasil e faz essa gestão para que a Comissão da Colômbia Legal. vai lá no Brasil e fazer essa troca de conhecimento. Ou seja, a Juana passou pelas multinacionais, pela indústria, né? Colômbia, Itália, Brasil, pela Denso, né? E aí agora navegando pela consultoria, né? Também E como é que está internacional. esse novo desafio para você a partir da consultoria? Bom, é um desafio mesmo, Imagino. mas eu acho que aqui o próximo passo para mim é o inglês, realmente. Seja Aprofundar mais ainda aquilo que você aprofundar já mais. conhece, né? Não, e Exatamente. numa nova perspectiva, É isso. porque antes eram as engenharias, os testes, Era muito o específico para a indústria, laboratório, né? e aí agora traz o ESG, traz a Uhum. Sustentabilidade, enfim. sustentabilidade. E tem muito pessoal falando do tema de sustentabilidade, muito material, mas está em inglês. Uhum. Todas as trocas, os intercâmbios, com pessoal também que fala inglês. Então, assim, esse é o meu próximo desafio. Realmente. Muito bom para consultoria, legal, É, legal. sim, ou seja, a base já está, Já está afirmada, né? mas tem Agora é que construir, Aprofundar. aprofundar. Como você aprofundou nas outras línguas? Como eu aprendi nas outras línguas. Porque no Brasil, além de trabalhar e viver, um ponto. Mas você fez um curso aqui no Brasil. Fala um pouquinho desse curso. Eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos e eu sou PMI, Uhum. com certificação PMI. Então, eu fiz todo um ano e meio, quase 2, na EVGV, que também me Uhum. ajudou bastante no desenvolvimento da língua Nesse ponto mais técnico, mais e específico. de gestão. De gestão. De gestão, realmente. Então, por isso que, ainda se eu fiz parte da indústria há muito tempo, eu sempre foquei mais na parte da gestão. E por isso que eu queria consultoria, ou seja, é mais ajudar as empresas realmente a atingir os objetivos delas. Então, Uhum. esse é o meu foco agora. E é muito Muito legal. interessante como muitas vezes a gente começa um objetivo. Então, você queria ir para fora, você fez uma outra especialização, mas a sua experiência profissional ela começou justamente com essa consultoria. Você trouxe uma tecnologia para ser implementada no Brasil. Exatamente. Então, a análise do processo, a implementação do processo. Então, as coisas vão caminhando na carreira. Olha só, é verdade. Trouxe isso diretamente da Itália, de tudo que você aprendeu, para implementar aqui. É parte também de uma consultoria, né? E agora fazendo isso na Colômbia com outro olhar, mas na consultoria. Então, já tinha esse olhar consultivo, Pode ser sim. né? Eu não tinha olhado. Tá vendo? É um outro Mas, prisma, é um outro olhar. É um outro olhar. Porque, Mas... porque muitas vezes, gente, eu estou trazendo esse ponto, porque muitas Sim. vezes a gente fala assim, a empresa me direciona, a empresa me promove. Não, você é protagonista da sua carreira. A gente fala isso aqui sempre. Às vezes, não de uma forma muito clara no início, mas você que tem as cartas na mão. Você Sim. que fala, olha, o meu objetivo é esse, eu quero isso. Então, eu vou buscar esse direcionamento. Os cursos que eu vou fazer, as línguas que eu vou desenvolver. Mas tem que estar atrelado ao seu objetivo. No podcast que a gente gravou, há 2 podcasts atrás, com a consultora de RH, a gente está falando exatamente isso, né? A questão de ser protagonista na carreira é um ponto, e você olhar para o plano de crescimento da organização. Então, quando você vai para a cultura organizacional, muitas vezes, claro, né? A empresa quer que a cultura, essa cultura organizacional, seja implementada tanto no estratégico, tático, operacional. Mas o que acontece? Pensando nisso, geralmente os profissionais eles não têm esse olhar tão profundo de pensar a carreira como um negócio. Então, ou seja, olha, estou numa organização, ok, qual que é o plano de crescimento? Quais são as metas? Como é que é a minha performance? Quais são os meus objetivos enquanto carreira?
né? A empresa tem um objetivo, eu tenho o meu de crescimento na carreira. Então, né, Lu, é muito importante que o profissional ele estabeleça essa linha do tempo para ele ir trabalhando cada aspecto na sua carreira, para que ele consiga estar muito bem alinhado entre o que a empresa quer e aquilo que ele também deseja para a carreira, que vai fazer ele crescer dentro desse plano, dentro da organização, né? Eu acho nesse ponto também que assim, as empresas têm ocasiões em que elas não sabem que precisam Verdade. de uma habilidade ou alguma coisa. Quando o profissional chega com uma habilidade diferente, eles veem a oportunidade aí, não só para a empresa, mas também para a pessoa. Uhum. Então, aí vem a oportunidade de crescer também. Não só porque a empresa tem uma estrutura, então eu vou encaixar lá. Não. Como é que a empresa pode me encaixar com o que eu conheço, com o que eu sei, com o que eu posso trazer de outra parte? Então, Isso. é isso que você fala. O profissional tem que ter claro o que ele quer fazer. O que ele quer se especializar, as línguas que ele quer aprender, porque tem um horizonte. Como eu falei para vocês no início, eu não sabia, eu não tinha nem ideia que a oportunidade com a Itália ia acontecer, mas eu sabia que ia na Itália. Antes ou depois, eu falei, vou estudar em italiano porque eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E eu não sou uma pessoa rica. Que isso fique claro, né? Eu sou de uma universidade pública com uma condição bem normal. Então, ainda assim, a gente tem que ter esse foco. É por isso que em todos os nossos projetos aqui, a gente sempre trabalha esses três fatores, que é a carreira, inglês e a internacionalização. Porque um não pode estar descolado do outro, né? Se fosse uma estrutura tradicional, apenas do aprendizado da língua, seríamos uma escola de inglês tradicional. Mas a nossa proposta realmente é diferente. Então, nós falando de desafio, né? Eu perguntei sobre o seu maior desafio. Nosso maior desafio é fazer com que os estudantes universitários, né, os que estão lá na universidade, consigam construir essa carreira já pensando no global, né? E aí trabalhem esses três fatores, né? Carreira, inglês e internacionalização, e os profissionais que já estão no mercado, né? Então, porque a gente sabe que quanto mais nós trabalharmos esses três aspectos, esse profissional certamente vai se tornar global, completo, altamente desejado, altamente valorizado nas suas organizações. Não, com certeza. E é isso que você falou, Juan. Não só a questão do que a empresa tem para você, mas o que você tem para a empresa. Isso. Né? Por isso que a gente sempre começa os nossos programas hoje como análise SWOT. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos que eu preciso prestar atenção nas oportunidades que eu quero trilhar, né? E outra coisa que você trouxe também é o profissional que chega de outro país, ele traz perspectivas diferentes. Aproveita isso. Aproveita. Exatamente. Aproveita sempre. Isso mesmo, aproveita, gente. Suga tudo. Pega tudo. Estar atento, a gente sempre fala, esteja atento, né? A escuta ativa para que o mercado busca, para que o mercado quer, para que o colega que está do seu lado está trazendo uma perspectiva diferente. Isso pode ser a sua realidade daqui a um tempo. Eu conheço o cara que conhece, o cara que sabe e o cara que tem. Pronto. Pronto. Cheguei lá. Cheguei lá. Chegou. Esse é o objetivo. Não tenho isso agora, não tenho esse conhecimento, eu não tenho isso, tá? Mas eu conheço alguém que vai chegar lá e eu vou ter acesso. E eu vou ter acesso. Aí a gente estava falando, inclusive no podcast anterior com o Fischer, né? Com o professor, que o profissional ele tem que ser multifacetado também. Então, assim, não é só um conhecimento, mas quando você consegue agregar outros conhecimentos na área dele, ele é matemático de formação, e aí fez mestrado, doutorado, e a tese dele foi para econofísica, e aí acessou o mercado financeiro, ele estudou programação, computação. Então, você vê uma série de conhecimentos que todos eles muito bem agregados, integrados, fazem com que ele seja um profissional hoje completamente diferenciado no mercado. Né?
Exatamente. Juana também. A Ruana As também. engenharias e a sustentabilidade Exatamente, né? Tudo que você vai e as agregando, línguas. isso é Hoje muito legal. não é mais ser especialista, né, Juana? Hoje tem Não. que ter um pezinho. Então, e falando num pezinho em várias áreas, quais são as habilidades, Juana, que são extremamente, tirando a questão da língua, que são extremamente importantes para você hoje? Acho que uma é a adaptabilidade. Adaptabilidade, legal. Seja, você tem que se adaptar realmente. E não só por ter que, mas é realmente uma oportunidade. Quando você consegue se adaptar, é bem mais fácil você afrontar o dia a dia. Então, assim, hoje eu tenho reunião com um, então vou lá. A cultura é assim, não tem problema. Amanhã eu tenho reunião com outro, que a cultura é bem diferente. O outro que chega 5 minutos antes, o outro que chega 5 minutos depois. Então, assim, Tem outro que desmarca na hora. tem outro que desmarca na hora, Eita. tem outro que. Cadê você? 10 minutos antes. Tô É. chegando, né? É. Então, assim, conseguir se adaptar e aproveitar isso também. Ou seja, as diferenças, para mim, elas não são separativas, as diferenças Uhum, constroem. uhum. Se você conseguir aproveitar essas diferenças, realmente você consegue construir. Então, se Exatamente. adaptar é isso, né? Eu acho que para mim, das mais importantes é conseguir se adaptar e ter essa abertura para se adaptar. Ainda mais na Ruana, né? Imagina, colombiana para Itália, Brasil. Então, se não tivesse habilidade de adaptabilidade, tava difícil, É, daria difícil. difícil, sim, sim. Sim, Muito com, legal. com chefes italianos, Sim, com chefes brasileiros, é muito diferente. mas sim, isso. Eu acho que é uma das mais importantes. Que outra coisa, eu acho que não perder a expectativa de aprender. Ou seja, você sempre estar Legal. aberto para o aprendizagem. A gente fala o lifelong learning, né? Agora acabou, gente. Agora é Sim, aprender para Agora é todo. aprender, sim, continuamente, né? continuamente, e não só em uma área, ou seja, Sim. você aprender de várias coisas, não tem que se especializar, mas conhecer, e quando você entrar lá, e você então vai mais no fundo, né? Uhum. Mas saber o que está acontecendo no mercado, no Sim. meio, se sabe tudo. Eu não conhecia, por exemplo, muito de economia circular há uns anos atrás, né? Ou seja, era uma coisa que. E de um tempo para cá eu comecei e falei, não, eu gosto disso, então vamos lá. Mas é uma coisa totalmente diferente a minha área, Uhum. vamos falar Uhum. assim, de engenharia, mecânica, Aham. automotriz. Então, assim, tem outras coisas que podem interessar, pode ser muito interessante se aí você com mais ânimo vai estudar e vai conhecer e pode ser o seu futuro, né? Pode ser o E futuro da aí sua carreira. você, é o que você disse, né? Você veio aprimorando, então você até então não conhecia muito do assunto, veio aprimorando, aprendendo, especializando, e hoje está aí no projeto de E agora isso consultoria. aí. Uhum. É muito legal ver essa evolução também da Ruana, né? E todas Sim, essas frentes que ela trabalha, né? sim. Muito Não. legal. E que todo constrói, né? Sim. Toda essa experiência na indústria me serve para ajudar as empresas a aprimorar esses processos, a mudar, ou Uhum. seja, tudo faz parte, ou seja, nada Sim. é por si, Nada é por acaso, nada não. por acaso, não. Nem nada joga fora, tudo se Nada, joga aproveita. tudo, se Conhecimento Ah, aproveita. não ocupa espaço. Eu isso. sempre brinco assim, Sim, conhecimento não ocupa espaço. é. Né? E aí é muito legal também, Juan, você trazer esse ponto, porque sempre a gente fala a respeito da comunicação e tal, mas a adaptabilidade. Muitas vezes a gente pede oportunidades porque a gente julga a cultura diferente. Não, são aspectos diferentes. São diferentes do meu. Uhum, E tudo certo. E aquilo que é bacana põe na bolsa, aquilo que não é bacana joga fora, bola para frente, né? A questão da Exatamente. adaptabilidade e do lifelong learning, que é essa questão de estar atento, porque hoje você está aqui nessa área. Será que essa área vai existir daqui a 5 anos? A tecnologia vai ser sua aliada ou ela vai te derrubar? Uhum. E aí?
nesses 5 anos, sentou ali, acomodou, já era, né? Sim. E o que a gente sempre fala, fazer o que você realmente gosta. Quando você faz o que realmente gosta, é muito mais fácil. Quando você tem um Sem motivo para se dúvida. acordar, como dizia a frase, você tem um motivo para se acordar 5 horas da manhã quando o povo está dormindo, É, esse é... e aí vai, Aí né? vai. Muito legal. Então, essa não é minha, não. Mas eu acho que, acredito que é verdade. Quando você tem um objetivo, quando você gosta realmente do que faz, é mais fácil. Sim, sem É, dúvida. Então não é. E aí fica a dica para a galera que está escolhendo carreira agora. Não é só as profissões que são mais bem pagas do mercado, mas o que você gosta vai te fazer um profissional de sucesso e vai ser bem pago, bem remunerado por causa disso. E é claro que é o equilíbrio entre esses dois fatores, né? Entre o que eu gosto e entre aquilo que também é valorizado, né? Mas, sobretudo, quando você gosta, você tem aí uma oportunidade de aprimorar e se diferenciar e ser destaque. Porque quando a gente pensa, independentemente de qual seja a sua área ou a empresa, se você se destaca, se você tem o seu diferencial, então você está fazendo o que você gosta, você está na sua área, mas você é destacado porque você se diferencia, né? uhum. É aquilo que a gente está falando. Você estuda mais. Quem é que está disposto a pagar o preço de estudar mais? Vamos lá, vamos falar a verdade. Está disposto a acordar cedo? Está disposto a aprofundar nos livros, a estudar, a experimentar, a buscar o novo, a se planejar? Ou seja, nem todo mundo está disposto a fazer isso, né? É por isso que a grande massa tem resultados medianos e profissionais de alta performance têm resultados diferenciados. Fica a dica, pessoal. Isso Não, aí. Ana, e essa questão que você falou, né, de estar, quando você faz o que você gosta, você busca os outros conhecimentos que são relacionados, Uhum. né? E isso é muito rico também. Acho que tudo chega. Quando você gosta, e você É, acha os caminhos para conseguir as outras coisas. Sim. exatamente. Então, Então, seria essas duas habilidades, adaptabilidade e aprendizagem contínua. sim, eu acredito nessas duas. Aí, fazer o que gosta, né? E É, fazer o que fazer o que gosta gosta. é o Não, ponto na de verdade. partida. É. Eu, Sim. eu sempre falo da paixão, né? Assim, a gente entrevistou aqui a Ana Almeida, né, Ana? Da SMS Group, e a gente vê, percebe em todas as ações que ela tem na empresa, essa grande paixão em tudo que ela faz, né? Então, se você tem um propósito, se você tem paixão por aquilo que você desenvolve, certamente tudo vai ser melhor, né? Então, cada estudo, cada aprendizado, cada troca, porque eu estudo, eu aprendo, mas eu ensino também. E aí essa troca fica muito legal. Não, com Não, certeza. e agora, como você falou, Lu, ou seja, agora é o mundo em um só lugar, no mesmo lugar. Você pode ter o mundo no mesmo lugar. Exatamente aí, ó. En- Né? Na palma da mão. É, Altamente conectado, é. globalizado. Então, você também estar disposto a dar esse conhecimento, a transmitir esse Isso, conhecimento, isso. assim, não só receber, mas também abrir a sua porta para que o pessoal conheça a cultura, tudo, né? Então, também essa doble via, como é que fala? Sim, isso é via Mão dupla, mão dupla. dupla, via Mão de mão dupla, dupla. essa mão dupla. Que você daqui para lá e de lá para cá também. Então, isso é bem importante. E não só com o pessoal de fora, também na mesma organização, ou seja, abrir o conhecimento, compartilhar o conhecimento. Às vezes, por medos também, a gente fica aí E com retém o retém o conhecimento. conhecimento, Mas não. O olha meu só que convite é interessante, né? abra. Essa parte do compartilhar o conhecimento, né? Por exemplo, vamos falar aqui dessa estrutura do podcast, né? Olha só que interessante. Isso aqui até então não era a nossa zona de conforto, porque Não. não era um projeto que a gente tinha. E aí a gente conversando falou assim: olha, uma forma da gente compartilhar o conhecimento, não somente o nosso, mas sobretudo de quem a gente está entrevistando, é trazendo para um podcast. E aí a gente está trazendo pessoas incríveis, profissionais incríveis, que têm conteúdos incríveis, ricos, que pode agregar muito à vida dos profissionais que estão nos assistindo.
sabe? E aí, é isso que a gente está falando também, é uma fonte rica de conhecimento, de aprendizado, de troca. E aí, o que que o cara precisa? Acessar o YouTube e verificar quais são os episódios e o que que aquilo vai agregar para minha carreira. E assim, é de graça, não paga, tá ali acessível para mim, então aproveite cada conteúdo, pessoal. Não, Sim. isso é uma coisa interessante, porque a tecnologia ela traz a informação. É, Só que a decisão do que fazer com essa informação é sua. É verdade. A informação só se torna conhecimento a partir do momento que você aprende e aplica, Uhum. né? Então, não confiar tudo que eu vou fazer na informação tecnologia. Não, isso é útil, é o que eu preciso, vai me atender? Deixa eu checar outras fontes, né? A questão do estudar. E quando a gente fala em checar outras fontes, não só acadêmicas, não só de informação, mas o seu network. Aquela conversa, aquele bate-papo com o colega, com o chefe, tudo, né? Tudo é. E traz. você nem percebe. Nem Ou seja, percebe. É a forma mais gostosa de aprender, né, Juan? Aí quando você tá lá gastando a mufa pra pensar, você fala assim, mas o fulano me falou isso. se você escuta, se você está atento, aí sai a solução. Aí está a solução. Vai lá. E olha só um ponto interessante, né? Para mim, aqui no Brasil, um dos maiores palestrantes que a gente tem chama-se Roberto Chiniachik. E sobre networking, ele fala uma coisa muito interessante. Olha, quando você vai fazer networking, tem que ser tão natural, onde você se interessa de verdade pela vida do outro, pelo projeto, pelo livro que o outro está escrevendo. Ou seja, quando você se mostra interessado sobre aquilo que o outro está produzindo, e aí acontece essa troca muito legal. E que muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada do networking, que assim, eu faço networking porque eu quero alguma coisa já em troca. E não pode ser assim. O networking profissional é isso, né? É você, sabe, compartilhar, viver essa troca, porque naturalmente as coisas vão acontecer, as oportunidades vão aparecer. Porque você genuinamente se interessa pelo outro, pelo que está acontecendo, pelo que está rolando, né? Como você costuma dizer, né? Tá rolando aí. Então, É, eu que falava para vocês, por exemplo, com o projeto que eu estou fazendo agora aqui no aham. Brasil, é isso, é uma troca de conhecimento. Ou seja, vem uma comissão da Colômbia, de vários entes, universidades, parte Uhum, administrativa, grêmios, das indústrias, dos uhum, comerciantes, Associações. associações, parte dos ministérios também, do meio ambiente, tudo, todo mundo junto da Colômbia e do Brasil para fazer essa troca, não só Colômbia-Brasil, mas Brasil-Brasil também, Colômbia-Colômbia também. Ou seja, o que que a universidade está fazendo, o que o Ministério está fazendo, o que as indústrias estão pensando. Então, agora a gente fala de um ambiente colaborativo, de totalmente. cooperação. Aham. A gente não pode mais falar do eu, a minha empresa, o meu Não negócio. é. Não, ou seja, a gente já está falando de uma cadeia. E isso vai para tudo. Então, se vai para tudo, então a cultura também. Ou seja, eu vou ter negócios com o pessoal do Brasil, com o pessoal da Colômbia. Então, como é que a gente vai afrontar isso? Se for somente assim, fechadinho, não. Tem que ser com essa abertura, essa aprendizagem. Eu quero aprender Sim. mais, estar aberto, um networking. Vai Me funcionar aí. conectar, Me conectar. exatamente. Pode ser que hoje eu não veja oportunidade, mas eu já fico com a informação. Amanhã eu. Nossa, eu lembro que eu fui lá no Brasil no 2000, e tinha uma pessoa que conseguia fazer isso. Então, é isso Sim. importante do network. Não, sim, e isso que você está falando, Hanna, é tão interessante. Voltando só um pouquinho, dentro da empresa também, a gente tem culturas diferentes, porque as áreas de atuação têm as suas próprias culturas. Então, se você tem uma postura
de cooperar, de escuta ativa, de adaptabilidade, você adapta a sua comunicação, você enriquece o seu conhecimento, você consegue desenvolver projetos juntos e o resultado é para todo mundo. A gente pensa, o resultado da empresa. Não, o resultado é seu, porque você fez aquilo acontecer. Então, isso é muito bacana. Porque você é o protagonista, né? Mudar esse mindset de que eu não vou contribuir, é difícil. Não, trabalhar juntos. Isso. Não, em cooperação, às vezes, dentro da sua própria empresa, né? Exatamente. Muda a mentalidade para mudar os resultados. Isso. É isso. Começa por aí. Começa por Tudo aí. tem começo, né? Só tem começo por aí. Mas e os próximos passos desses projetos? Então, agora você volta para a Colômbia. Agora, no final do mês, a gente vai ter o evento em São Paulo. Aí eu volto para a Colômbia, como eu falei para vocês, com o objetivo, assim, de aprimorar o inglês também. E fazer um networking. Ou seja, Uhum. agora, vamos falar assim, o meu Agora é o currículo momento. está em outras empresas de consultoria. Então, assim, já é o que a vida trouxer. Mas esperando coisas boas, bem legais. Outros Outros projetos. projetos internacionais também. Ou seja, a perspectiva é essa. Continuar abrindo caminho. Mas olha que legal. E isso só é possível porque é por causa de toda essa preparação que a Ruana teve na carreira dela. Sim. Por ela ter exposto, né, ser colocado na exposição da língua, de ter essa adaptação, né, ter essa habilidade da adaptabilidade para vivenciar outras culturas. Então, acho que tudo isso vai contribuir muito para os próximos passos, os próximos projetos que você está desenvolvendo, né? Então, a gente fica muito feliz de ver o seu crescimento, de ver os seus resultados também, né, Lu? Não, eu sou suspeitíssima para Alô? falar. Alô, é suspeito. A pessoa tá Já é babando. família. A pessoa já tá babando Já tá aqui, babando, assim. É já da família. É da Isso tá na família. família. Ela fala assim, é minha filha colombiana, né? Juana é minha Sim, filha. eu vou Desculpa, lá. mas minha filha colombiana tá na área, calma. Sim, Não, muito feliz, Juana, com assim, ver todas as perspectivas e as possibilidades e o olhar atento que você tem ao que está rolando no mercado. Isso. E aí o que eu preciso para isso que está rolando, mas que ao mesmo tempo é o meu objetivo. Então a gente sempre fala aqui, desenvolver o caminho atrelado com olhar no objetivo. Porque senão você se perde, é fácil se perder nesse emaranhado de informação, de possibilidades, mas o objetivo, ele até te permite reconstruir a carreira como você está fazendo, de forma bem-sucedida. verdade. Né? Muito bom, Juana. A gente está quase encaminhando aqui para o final e todo convidado a gente sempre faz uma pergunta final que é o seguinte: de tudo que você vivenciou com a Present Language, sobretudo com a Lu, qual Sobrou, que né? Sobrou. Mas qual seria hoje, assim, a sua confiança e a segurança de indicar a President Language, de indicar a Lu para esse trabalho que a gente faz de carreira em inglês e internacionalização para outras organizações? Qual seria a sua segurança de indicar a President Language? Total. Opa, Segurança isso é bom. total. E acho que aí eu não sou. Como que eu falo você ahorita? Eu sou Suspeita? Eu não sou suspeita porque, assim, eu vivi a experiência com o português, vivi a experiência com o inglês também. Uhum. E o que eu posso falar é que é bem direcionado. Ou seja, tem um foco e o foco depende do foco da pessoa. Então, eu tenho um objetivo, é o objetivo da Preston Language que eu consiga esse objetivo. Então, eu acho que esse é o destaque. Ele acompanha realmente as necessidades da pessoa, do que ela precisa e vai te direcionando. Então, eu total. Assina embaixo? Eu assino embaixo. Mesmo? Em branco. Cheque em branco, hein? Puxa E a vida. gente vai continuar também. Não, mas muito legal esse feedback, porque assim, é importante que a gente traga tudo isso, porque
a gente tem paixão pelo que a gente faz, É né? verdade. E aí uma coisa que foi falada também em outros episódios é que cuidar da carreira é muito importante. Então não é só o inglês por inglês ou a carreira pela carreira, ou o que a gente faz, ou a mentoria pela mentoria. Mas, de fato, o nosso maior prazer, a nossa maior paixão é de ver a transformação e o crescimento de cada profissional que a É a gente vida. atende, né? É a vida, né? Porque isso vai impactar na sua vida pessoal também. Então, pra gente é paixão, né, Lu? Com certeza, não, com certeza. E gratidão pelo Obrigado privilégio. por tudo. Vocês pelo convite aí. Legal. E a gente, ó, tá devendo uma visita agora à Colômbia. Ah, tá sim, Não é claro isso? que sim. E quem servir? Vamos, 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 vamos. vamos. Bom, e você que está aí participando, vai acessar esse conteúdo pelo YouTube, não deixa de seguir, né, se inscrever, comentar, espalhe esse conhecimento, né, o conteúdo para outros profissionais, porque certamente pode impactar a vida, né, de outros profissionais das empresas. E fica a dica, se você quer acelerar a sua carreira, desenvolver rapidamente seu inglês e alavancar a sua internacionalização profissional, continue nos seguindo e nos acessando aí nos nossos canais oficiais. Então, Juana, muito obrigado por mais um episódio. Sua Obrigada a presença vocês. foi fantástica, foi incrível aqui pra gente. Não, De Obrigada. coração. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada a vocês. E a gente se Até encontra mais. no próximo episódio. Até lá. mais. Até mais.